afiado para ter mais um produto no portfólio de vocês. E tirem todas as dúvidas, fiquem à vontade, não fiquem acanhados. Eu sei que alguns estão com a câmera fechadas, mas sempre tiram dúvida aí. Aqueles que não conseguir falar no microfone, pode falar pelo chat que eu vou passando para a Cíntia. Sim, você prefere as dúvidas no meio do treinamento, no final? Vou deixar o pessoal. Bom, eu deixo a critério, né? Mas, normalmente, durante o treinamento é melhor porque a gente já tá no slide e já explica direitinho, né? Que aí você chega no final do treinamento e acaba confundindo a cabecinha deles. Mas vocês, quem sabe? Então, pode fazendo durante realmente o treinamento, fica mais fácil, tá bem afiado ainda, né? Dentro do assunto, isso. Então, se fica à vontade, esse time é todo seu. Então, tá bom. Gente, olá. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Eu sou a Cíntia Ranada, estou atendendo a Affinity aí fazem 3 meses, mas já estou na Porto há quase 4 anos, tá? Atendo plataforma há bastante tempo. De mercado, eu tenho 16 anos de mercado, já sou bem andarilha aí, tenho bastante informação. Hoje eu preparei um conteúdo para vocês atualizadíssimo, tá? Entre regras, mudanças e dicas de vendas para vocês. Anotem, tirem as dúvidas. Eu vou dar muita dica para vocês de vendas e até de oportunidades de como converter a venda referente a Porto, tá? Eu costumo dizer que os treinamentos, eles são treinamentos totalmente participativos. Então, eu gosto que todo mundo pelo menos fale, tá? Entendi, porque o online é péssimo. Dá a impressão aqui do outro lado que ninguém tá ouvindo a gente. Então, já vi que a Camila estava interagindo ali para mim, vou contar com a Camila para me ajudar, e para quem mais puder responder aí, é sempre importante. As perguntas também podem ser feitas pelo chat, que a Gia vai ajudar a gente. Então, aproveitem o conteúdo, tirem as dúvidas. Este é o momento de vocês ficarem expert em Porto. Estamos num excelente momento de vendas, graças a Deus, tanto quanto rede, credenciada, produto, valores. Estamos cheios de novidades e nós temos produto para todos os clientes de vocês, tá bom? Então, bom treinamento. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade e vamos lá. Vou compartilhar com vocês. Aí vocês só me falam aí se vocês estão vendo. Peraí. Deixa eu só ver aqui. Todos estão me escutando? Sim. Sim? Beleza, obrigada. E aí, tá na tela cheia para vocês? Não tá cheia aqui não, Fih. Não atualizou? Mas você tá vendo o treinamento, certo? Sim, agora ficou cheia. Tá. Peraí. Agora tá cheia? Agora tá. Então tá bom. Então, para todo mundo saiba, hoje a Porto ela tem essas quatro produtos de vendas, tá? É um produto hoje que a gente tem para todos os tipos de clientes de vocês. Então, quando a gente fala realmente de venda de Porto, nós temos desde aquele cliente que quer um concierge, um diferencial de atendimento, até aquele que hoje ele não tem condições de uma venda com uma rede ampla e um custo caro, né? Então, nós temos hoje a oportunidade do Porto Bairros, que nós vamos falar no treinamento. O Pro,
que é um produto regional. Hoje tem nas localidades em São Paulo, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, litoral. É um produto regional. Comercialização da Porto, gente, para todas as linhas, o CNPJ deve estar dentro de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, tá? E aqui nós temos produtos com ou sem coparticipação. Vale a pena vocês anotarem aí que hoje só a Porto tem um produto sem coparticipação, com preço acessível e as melhores redes. Então, o cliente, ele se sente mais confortável com esse produto, né? Sem coparticipação, ele paga um valor por mês e ele não tem nenhuma surpresa ou nenhum custo a mais para pagar no decorrer dos meses. Então, o Pro a gente pode encontrar ele com ou sem coparticipação. Ele não tem rede complementar, porque ele é um produto regional, mas ele conta com uma rede otimizada. O que é uma rede otimizada? Uma rede mais fechada e com categorias específicas. Então, um exemplo de São Paulo, quando a gente fala de Prata Pro, a gente tem como referência o Hospital Beneficência Portuguesa. Quando a gente fala de um produto aí ouro, a gente tem o Oswaldo Cruz. E quando a gente fala do produto diamante, a gente está falando aí do Sírio-Libanês. Então, são produtos hoje com rede reduzida, otimizada, porém com excelente rede de hospitais, tá bom? Ele não tem reembolso, porém ele tem uma assistência à viagem. O cliente viajando a partir de 70 km da residência, ele já consegue acionar o nosso seguro pela Cores. A Cores envia um certificado e ele pode utilizar urgência e emergência nacional, tá bom? É um produto que tem proteção combinada, que nós vamos falar mais à frente, tá? Tem o opcional do proteção medicamentos e ele mescla com as linhas tradicionais e com a linha Porto Saúde, beleza? Então, linha Porto Saúde, mudando aí nosso produto, hoje é o mais comercializado, hoje 35% da nossa venda é voltado à linha Porto Saúde. Nós vamos falar desses dois produtos hoje, tá, gente? Entre regra de comercialização, nós vamos falar de Porto Bairro e Porto Saúde. Então, eu entro em mais detalhes com vocês lá na frente. A linha tradicional que vocês já conhecem, que vem desde o diamante, do ouro max, do ouro mais, do prata. Então, é um produto hoje que o cliente já conhece, tá? Tem as suas regras e limites de contratação, porém, é um produto hoje mais queridinho por conta dos atendimentos, tá? Lembrando, gente, que a Porto, ela não tem consultas e exames em hospitais, igual a nossa Congênere tem. Nós só vamos ter consultas em hospitais específicos, que é no produto Pro, tá bom? Mudou a tela aí, já? Mudou sim. Tá bom, então beleza, só para saber se atualizou para todo mundo. Então comecem a anotar que aí começam as dicas e os diferenciais, que é importantíssimo vocês saberem no momento da venda. A Porto, além de ter o produto só sem coparticipação, pensando na venda do corretor e pensando no momento do cliente, né? Ela tem a opção de mesclar os produtos. Então, falando de titulares do contrato, a Porto consegue mesclar a linha Porto Saúde com a linha Pro e a linha tradicional com a linha Pro. Ou seja, a linha Pro, ela consegue andar pelos dois produtos numa comercialização. Se você tiver um dono de empresa que quer ter a linha Porto Saúde no P400, no P520, para ele e para a esposa, e 5 funcionários na linha Pro, a gente consegue mesclar estes produtos. A gente só não consegue mesclar quando o produto é linha Porto Saúde ou linha tradicional, porque são dois produtos nacionais que não se conversam, tá? Mas a linha Pro, a gente consegue mesclar com os dois produtos. Muito importante essa dica, porque nem todas as congêneres conseguem fazer isso, tá bom? Outra dica importantíssima, anotem aí, a Porto não faz comparativos de planos. Pô, gente, isso é um mega diferencial que as outras congêneres fazem. Ou seja, tô vindo de um plano hospitalar lá da outra igrejinha lá, da Vermelhinha. Quero vir para Porto num plano nacional que tem atendimento da retaguarda do Albert Einstein, no P520. Então, como que a gente vai fazer? Eu posso? Pode. Desde que esteja dentro das nossas congêneres, você consegue trazer o plano anterior,
tá? E nós não tem em nenhum momento comparativo de categoria. E isso é excelente para vocês no momento da venda, tá bom? Falando de linha Porto Bairro, a linha Porto Bairro a gente não consegue mesclar com outros produtos porque é um produto municipal. Mas a gente consegue mesclar entre os bairros. Então, nós temos 15 bairros. Se nós tivermos aí 5 titulares dentro de um contrato, cada um consegue escolher 3 bairros diferentes. Nós vamos entrar em mais detalhes um pouquinho mais à frente. Então, gente, é muito importante vocês saberem que a Porto sempre pensa numa forma de facilitar a venda, tanto para o cliente quanto para vocês, tá bom? Agora nós vamos entrar em regras e condições de contratação. Essas regras, gente, são regras importantíssimas no momento da venda. Então anotem e tirem as dúvidas, porque essa telinha é a famosa dúvida de comercialização aí dos nossos parceiros, tá bom? Então, quem a gente aceita? Para todas as linhas, a regra é a mesma, tá, gente? Funcionários ativos, cônjuges ou companheiros, filhos, naturais ou adotivos, mediante análise. Mas também nós aceitamos agregados, tá? Sogro, sogra, genro, nora, sobrinho a partir de 9 anos, tá? Porém, o sobrinho tem que ser congênere do titular do contrato, tá? É muito importante, gente, a gente entender que essas regras de contratação, aporto inicial é por 3 vidas, tá? Então, no momento da venda, você enxerga a oportunidade de mostrar para o seu cliente que essas 3 vidas podem ser 5, podem ser 8, pode ser 11. Por quê? A entrada dos agregados, elas só podem acontecer no momento da venda, tá? Então, Cintia, eu fiz um contrato faz 3 meses e agora o dono quer colocar a sogra dele. Tem como? Não. Então, os agregados, eles só acontecem no momento da venda. Então, é importantíssimo no momento da venda vocês estarem munidos de informação para falar para o cliente, olha, gente, vocês têm possibilidade de incluir sogra, o genro, a nora, o sobrinho, mas apenas no momento da venda, tá bom? A Gé tem um quadrinho de informações de regras que ela pode enviar para vocês depois do nosso treinamento, que fala um pouquinho mais dessa regra de aceitação de agregados, tá bom? A Porto aceita, sim, prestadores de serviço. E hoje, a forma de prestador de serviço é a melhor do mercado, tá? Entre regras de aceitação. Então, até 9 vidas, nós aceitamos um prestador de serviço, tá? E acima de 10 vidas, nós aceitamos 50% do contrato como prestadores. Por que eu digo que é a regra mais fácil do mercado? Porque para comprovar o vínculo hoje de prestador dentro da Porto, apenas tendo um contrato falando que eles prestam serviços um para o outro. Não precisa de nota, não precisa de pagamento, não precisa de nada. O cliente deve ter um MEI com abertura mais de 6 meses ou um CNPJ com 90 e a gente consegue já fazer aceitação dos prestadores. É muito importante essa regrinha, gente, porque depois do contrato implantado, ela segue a mesma. Então, se tem um contrato aí de 10 vidas, quantos prestadores eu posso ter? 5, certo? Então, não vai poder passar desses 5 prestadores. Até o momento da continuidade do contrato. Todos os contratos de saúde da Porto são de 24 meses, tá bom? Então, até os 24 meses, a gente segue a regrinha aí das 5 vidas no exemplo desse contrato, tá bom? Alguém tem dúvida, gente? Cíntia. Sim. Então seria até 9 vidas, aceita uma vida prestador de serviço. Isso. A partir acima de 9, 10 vidas, aceita 50%. Exato. Perfeito. E aí um contrato simples mesmo de prestador de serviço. Simples, só dizendo que um presta serviço para o outro e a regra de abertura do CNPJ ou do MEI. Tá, quem tá MEI falando? É o Eduardo. Tá bom. MEI acima de 180 dias, PJ limitado acima de 90. 90 né? dias, isso. Perfeito. Tá bom? Oi? Eu queria só confirmar. Quando é a redução de carência, que você já passou, né? Não, ainda não. Não? Não falei de redução de carência ainda não. Nós vamos falar mais à frente. Então acho que entendi errado. Então tá bom. Adesão.
sempre 80%, tá, gente? 80% da forma de aceitação, seja ela pelo FGTS, ou pelo contrato social, ou pelo plano anterior, nós precisamos respeitar essa regra. Então, essa regra, eu sempre dou exemplos para ficar mais fácil na cabecinha de vocês. Quando a gente fala de aceitação de 80% pelo plano anterior, tem que ser o mesmo grupo que está lá na outra igrejinha vindo para a gente. Ou seja, eu tenho uma massa lá na empresa, em outra igrejinha, lá na igrejinha vermelha, e lá eu tenho 10 vidas, certo? O mesmo CNPJ que está na igrejinha vermelha tem que vir para Porto, com as 10 vidas, né? Na verdade, a gente fala aqui de 80% da regra de contratação, que pode ser 80, né? Nesse caso, 9 vidas, mas quando eu enfatizo isso, eu quero dizer que o mesmo grupo que está lá na Congênere, ela tem que vir para Porto. Não pode ter outra vida que não esteja no plano ou outro CNPJ. É sempre copia e cola. O CNPJ que está lá, vem para Porto com as vidas. Beleza? Falando de FGTS ou contrato social, eu vou dar um exemplo para vocês. Cíntia, eu tenho uma empresa onde ela tem 5 vidas. Nessas 5 vidas, como que vai acontecer? É o dono da empresa com a esposa dele e as outras 3 vidas estão no FGTS. Então, no contrato social, a gente está ok, porque é o único sócio, vai entrar com a esposa dele, já tem aí os 80%. Porém, eu estou entrando com outra regra, que é do FGTS. E aí, eu estou entrando com 3 vidas. Mas nesse FGTS tem 20 vidas. Então, neste caso, não teria aceitação, porque eu tenho que ter 80% da massa também do FGTS. Tá bom? Então, o grupo, sempre 80%. Seja ela pelo FGTS, pelo contrato social ou pelo plano anterior. Beleza? Alguém tem dúvida referente a isso? 2 sócios. Um sócio só vai entrar, o outro vai ficar lá porque ele gosta do plano anterior e quer mandar uma cartinha de não adesão. Tem como, Cíntia? Não. Na Porto tem que ter os 80%. Então, 2 sócios dentro do grupo só comprovam os 50%. Então, nesse caso, tem que entrar os 2. Beleza? Dúvidas? Não. Não? Então vamos seguir. Obrigada aí, Eduardo, por me responder. Agora a gente vai falar de carências, tá? Falando de carências, a Porto ajustou todas as carências em todos os produtos, tá? Então, como que funciona? Nós temos de 3 a 9 vidas, é de quem não tem plano. De 10 a 29 vidas, nós já temos uma carência reduzida, tá? Vocês podem observar aí. Redução de 3 a 12 meses e redução acima de 12 meses, tá, gente? O que ficou de alteração aí quando nós alteramos lá em novembro? Todas as terapias terão carências, tá, gente? Terapias especiais e simples. Cíntia, como que eu sei quais são as terapias especiais? A gente sempre deixa um quadradinho aqui abaixo, que são a diálise, hemodiálise, a lipotripsia, né? Os procedimentos como quimioterapia, radioterapia, tá? Eles são considerados terapias especiais. O que não são terapias especiais são terapias simples. Então, psicoterapia, fonoaudiologia, nutrição, terapia ocupacional e psicologia. Todos os nossos planos para redução de carência, eles têm uma carência para esse tipo de terapia. Tá bom, gente? Então, nós ajustamos, colocamos em todos os produtos para que não haja dúvida e não fique aquele negócio, mas para isso dá, para isso não dá. Então, nós temos nossas carências diferenciadas, por exemplo, que é 10 a 29 vidas e acima de 12 vidas. Porém, quando a gente fala de terapia, a nossa redução, nós não temos redução, tá bom? Assim também é para a linha Porto Bairros, tá, gente? A gente sempre separa a linha Porto Bairros porque é um produto municipal, diferenciado, mas também tem carência aí para carências especiais, terapia e exames especiais. Beleza? Remissão antes na Porto ela era gratuito, mas só em contratos acima de 10 vidas. E como a maioria hoje dos nossos contratos, eles são de 3 a 9 vidas,
Todos os contratos abaixo de 10 vidas, eles ficavam questionando, eu quero a remissão, eu quero a remissão. Então, a Porto enxergou a oportunidade de dar a remissão como opcional, custa R$6 por vida. Ela vai tanto no PME quanto no empresarial, só que a partir de 3 vidas agora, tá? Então, para quem não sabe o que é remissão, em caso de falecimento do titular, é garantida a titularidade do seguro saúde para dependentes por um período de 24 meses, ou seja, sem custo nenhum. Gente, este benefício, ele tem que ser ofertado também no momento da venda, tá? Para que possa transmitir essa proposta com a remissão. Lembrando que é uma remissão compulsória, ou seja, se quiser aderir, os demais também devem aderir a essa contratação. Se a gente parar para avaliar, gente, é importantíssimo vocês falarem isso no momento da venda, porque hoje, no momento da venda, talvez não faça diferença, mas quando o cliente perde um ente querido, principalmente titular, o contrato ele é cancelado. Mas se você tem a remissão, por apenas R$6 por mês, a gente consegue manter o plano aí por mais 2 anos. Beleza? Cíntia, só para falar da remissão, então, para mim, assim, na hora que eu for subir, pedir uma cotação, ou subir o contrato, eu tenho que pedir a remissão. Tem que estar escrito lá. Na verdade, a remissão, ela está junto com a transmissão do contrato. Então, quando você faz o orçamento, já aparece lá. Gostaria de incluir remissão? Então, eu sempre falo para as pessoas incluírem a remissão, para o cliente já estar protegido disso. E explicar para o cliente da remissão. Porque se você der o valor lá, quanto deu o seu contrato? R$1.500. Aí você falar da remissão ainda e colocar os R$6 por vida, fica um valor que o cliente vai falar, não quero isso não. Então eu sempre falo para cotar com a remissão e explicar a remissão para o seu cliente e a total importância que ela tem dentro do contrato. Perfeito, obrigado. Certo? De nada. Lembrando que se ele, no momento da transmissão, não for cotado com a remissão, nós não conseguimos incluir ela depois, porque todo o processo da Porto é via transmissão. Se não estiver acertado isso certinho no contrato, não vai estar nos direitos do contrato do cliente, tá bom? Agora nós vamos falar aí de diferenciais de produto. Isso são para todas as linhas, tá, gente? Nós estamos falando de todas as linhas agora. Quando eu for falar específico, eu vou lembrar vocês que é para a gente separar o treinamento, tá? Gente, os diferenciais da Porto é aquela coisa que a gente fala assim, é a cereja do bolo para venda. Às vezes o cliente, que é bem comum, eu falo às vezes, mas a gente dá sorte ainda de ter um cliente assertivo. Mas o cliente só fala assim, eu quero pagar até R$1.000, eu quero ter o Albert Einstein. Por quê? Porque me falaram que esse hospital é bom, mas nem sempre cabe dentro do bolso do seu cliente, né? Então, vem os diferenciais. Então, anotem aí 3 diferenciais que eu vou explicar para vocês, que no momento da venda fazem total diferença para vocês, tá bom? Então, aqui tem em todos os produtos da Porto. A telemedicina por 24 horas, né? Por videochamada, pelo aplicativo. Gente, anotem. A nossa telemedicina, ela tem acompanhamento médico. É isso aí. Diferente das outras congêneres, você consegue passar com o mesmo médico durante seu tratamento. Então, hoje, quem é que vai direto para o hospital? Ninguém, né? Tô com gripe, eu vou ligar na telemedicina. Eu tenho quase 4 anos na Porto e nunca fui no hospital, graças a Deus. Sempre ligo na telemedicina, ele faz a receita, me orienta, eu tomo um remédio e já fico bem. Então, a telemedicina é muito importante. E a da Porto, ela é diferenciada. Por quê? Se de repente, no Covid, por exemplo, nós pegamos o Covid, e aí o tratamento era de 15 dias, o médico liga de 2 em 2 dias para saber se os remédios que eles estão passando para o seu cliente, ele está tendo evolução ou não. Ou se você quiser passar pelo mesmo médico, fica o histórico do último médico que você teve atendimento para você passar com ele novamente. Gente, é um mega diferencial, porque a telemedicina é uma coisa fria, né? Nas demais igrejinhas, o que acontece? Você passa com o Dr. João, ele passa um medicamento, de repente você não melhorou, você liga de novo porque você está com disposição, vão passar por outro médico. O fato de você passar com o mesmo médico te dá confiança de que
o plano de saúde é muito bom e que tem uma pessoa responsável pelo seu tratamento, tá? Agora, em caso de gripe, febre, não tem esse retorno, né? É só em casos quando a gente precisa de dias a mais de tratamento, tá bom? Temos o pediatra na hora, que também fica disponível lá pelo aplicativo, é até 13 anos, o paciente consegue passar normalmente e ter as atualizações, assim como na telemedicina, que aí é acima de 14 anos. Gente, o importante, temos produtos sem coparticipação e com coparticipação. Se o cliente prefere um coparticipativo porque ele não utiliza muito, é importante falar para ele no momento da venda que este produto é sem coparticipação. E que é o nosso time da Porto. Nosso time da Porto hoje é composto por mais de 500 médicos, tá? São médicos referenciados. Nós temos 6 médicos que cuidam do time, da diretoria do Albert Einstein e do Sírio-Libanês, tá? São médicos referências hoje que a gente tem dentro da companhia, que atendem aí em coworks ou até mesmo no próprio consultório deles, tá bom? Gestão médica com melhor controle de sinistro e melhor reajuste. Então, fiz uma empresa hoje. Daqui 3 meses, descobrimos um caso de lupus dentro da empresa. A empresa está utilizando muita internação, vai precisar de cirurgia ou de alguma coisa. A Porto entra em contato, o time médico da Porto entra em contato com essa empresa e fala para ele, olha, nós descobrimos um sinistro aí de utilização, o que tem acontecido com esse paciente, e conversa com esse paciente, começa a entrar com controle dessa doença. Seja ela um lúpus, seja ela uma pressão alta, uma gestação com pré-eclâmpsia, e nisso ajuda no menor reajuste da própria empresa quando ela completa 12 meses. Isso é um mega diferencial dentro da Porto, tá bom, gente? Outra dica, nossos autosserviços são aplicativo, WhatsApp, chat, portal do cliente. Anotem aí, 3003 9303 3003 9303. Este é o número de atendimento ao cliente. Gente, prestem atenção. Atendimento ao cliente, não ao corretor do cliente. A Porto tem um serviço de proteção de dados que funciona perfeitamente bem. Se ela notar que você está tentando... Pode repetir o número, por favor? Só um minutinho, tá? Deixa eu só concluir. Tá bom. Se a Porto perceber que o seu cliente entrou em contato e é outro número de telefone que não seja o do cadastro que a gente colocou no momento do contrato, fez alguma pergunta que o cliente, de repente, ou o corretor, respondeu errado, os dados do cliente são bloqueados, tá? E é para tudo. Então, não acessem dados do cliente. O atendimento é ao cliente e não ao corretor do cliente. Por que eu falo isso, gente? Porque às vezes a gente quer buscar o boleto, o cliente está precisando de marcar uma consulta e não está conseguindo. Peçam para o cliente mesmo entrar no número de telefone, que é o WhatsApp, no 3003 9303. E lá ele vai ter o acesso de tudo que ele tem na Porto. Cartão, saúde, consórcio, vida, aí vão ter as opções. Com o próprio CPF dele, já vai demandando o que ele tem. Então, ele vai falar o CPF, aí vai aparecer quais são as opções. A saúde, aí vai ter lá rede credenciada, boleto e as opções. Mas isso tem que ser o cliente, tá, pessoal? Não pode ser o corretor do cliente. Já tive casos de clientes nossos que foram bloqueados o acesso dele de utilização por conta de várias informações incorretas. Então, a Porto enxerga como fraude. Tem alguém tentando usar para reembolso, ou tem alguém tentando usar para consulta, e a gente não permite isso. Tá bom? Então, só para reforçar o número do telefone, 3003 9303. Ok? Para todo atendimento ao cliente. Quem fecha a Porto tem desconto em medicamentos, tá? Até 70%. Gente, isso é incrível. Nenhuma igrejinha, nenhuma congênere dá esse desconto para os clientes. Este desconto fica gravado na farmácia. Eu posso dizer para vocês que eu tinha outro plano de saúde do meu filho, e aí ficou registrada lá na farmácia, ele tem sinusite.
A gente precisou passar lá e aí ela falou, olha, você tem plano de saúde? Eu falei, tenho. Aí mostrei a carteirinha, já tá cadastrada aqui. Eu falei, aí ele também tem pela Porto. Com a outra congênere, tinha dado R$ 120. Eu apresentei a carteirinha da Porto, ficou R$ 80. Então, realmente, o desconto é muito bom. E é um diferencial, porque quando a gente fala para o cliente, talvez não tenha tanta importância, mas quando o cliente sai com a receita do hospital, eu sei a diferença, principalmente nós que temos crianças, né? Então faz toda a diferença aí. Beleza? Todo cliente tem desconto no Teatro Porto, até 30%, então o cliente, quando ele fecha Porto, ele ganha um acesso da empresa, né? Então lá ele já tem os descontos que a Porto tem. Então, Teatro Porto, residência, através do acesso mãe dele, ele tem descontos por ele ser um cliente saúde, tá bom? Outro diferencial a Porto tem, não sei se todos sabem, mas anotem aí, que é importantíssimo no momento da venda, coleta domiciliar com a isenção da taxa para todos os clientes e todas as categorias, vai de acordo com cada laboratório. Gente, você já pensou ter um produto Porto, pagar, ter todos esses diferenciais e ainda poder ter um Hermes Pardini, um CB, tem um C, ai gente, peraí. Fugiu o nome do laboratório? CBD? Não, CDB. CDB, desculpa. CDB, Lavoisier, Fleury, Alta, a mais, disponível para ir até a casa do seu cliente. Ai, gente, nem eu me aguentei agora. Disponível para ir até lá, faz esse exame e não cobra taxa domiciliar. Gente, tem um lugar que cobra taxa até R$ 250. Isso é um mega diferencial, aquela cerejinha do bolo aí para você falar para o seu cliente no momento da venda. Beleza? Outra cerejinha do bolo, que eu costumo dizer que é aquelas várias cerejas no bolo. Anotem aí, gente, também, porque só a Porto tem, mais ninguém em lugar nenhum, tá? Tem um serviço, mas não igual na Porto. Nossa psicoterapia online, através da plataforma Oriente-me, são 5.000 médicos que estão ali preparados, psicólogos e psicanalistas, para cuidar da saúde mental da empresa do seu cliente. E o melhor, gente, sem coparticipação. É isso aí. Nas linhas tradicional, Porto Saúde e Pro, tá? Gente, pensa, o cliente está lá, tem Porto, um funcionário teve a crise de ansiedade, tá passando mal. O que vai ter que acontecer? O gerente da área vai ter que sair e levá-lo dentro de um hospital. Chegando lá, ele vai passar por um clínico geral. Vai resolver a crise? Não, não vai resolver a crise. Ele vai acalmar, porém, ele precisa conversar com alguém especialista no caso. Quem tem Porto, entra na psicoterapia online, aciona lá. Na verdade, você vai primeiro falar com a enfermeira, ela vai fazer uma triagem e vai direcionar um psicólogo. Conversou, às vezes, 20 minutos com esse psicólogo, ele já resolve a crise de ansiedade e o funcionário volta mais calmo, dentro da situação. Ele pode ser medicado pelo médico também e ser dispensado, ou até mesmo foi uma crise e ele ter um tempinho lá de descanso e depois voltar para a área. Gente, é sensacional, é aquela mega cerejinhas no bolo aí, para vocês terem como diferencial de venda. Então, o contrato do seu cliente deu R$ 1.800, mas aí ele falou assim, olha, Eduardo, eu quero um contrato com Albert Einstein, eu quero pagar R$ 1.500. Bom, mas o senhor mora onde? Em Ferraz de Vasconcelos. Gente, eu falo Ferraz porque é onde eu moro, tá? Cara, até o senhor chegar até o Albert Einstein, o senhor tem um motivo de ter esse hospital? Porque assim, a cotação com esse hospital sai no valor aí de R$ 1.800. E tem hospitais melhores e mais próximos que sairiam por R$ 500 e nós temos todos esses diferenciais para a gente ganhar o cliente no momento da venda. Então é sempre importante ter aí pelo menos 3 diferenciais para que você possa falar para o seu cliente que eu tenho certeza que a venda é fechada. Beleza? Alguém tem dúvida aí? Nenhuma. Nenhuma? Tô falando muito rápido, tá dando para entender? Não, tá ótimo. Então tá bom. Obrigada aí pela ajuda. Agora, eu vou falar para vocês da melhor parte do produto
Porto Saúde. E graças a Deus eu tenho muito orgulho de falar dessa parte, porque eu costumo dizer que eu dei várias cerejinhas do bolo para vocês, mas agora eu vou para a parte do bolo vulcão. Talvez os homens do treinamento não entendam, mas eu tenho certeza que as mulheres entendem o bolo vulcão. Essa dica é o meu bolo vulcão para vocês. O que é um bolo vulcão aí para os meninos e para quem não sabe? Quando a gente corta aquele bolo, sai cobertura para todo lado, e meleca a mão, e meleca a boca, e meleca o prato do bolo e todo o bolo. É um diferencial que vocês devem ter anotado na mente de vocês, tatuado assim na pele, assim como eu tenho, porque não, é impossível o cliente não fechar um porto da Porto Saúde sem que ele entenda esses diferenciais, que é a proteção combinada e a proteção turbinada, que nós vamos entrar com mais detalhe, que também é um mega diferencial hoje. Diferencial hoje, gente, que a gente fala assim, nossa, a Porto, pensando no cliente de vocês, tem a proteção turbinada e a proteção combinada. Ela começou com esse benefício na proteção combinada, que é o direito do saúde, o seu cliente fechando saúde, ele tem o direito do odonto e do vida, gratuito, sem custo nenhum, enquanto durar a empresa dentro da Porto. Então, os 24 meses, o seu cliente, todos os assegurados têm o saúde, o odonto e o vida. E agora a gente melhorou, estamos com a proteção, né, turbinada, que agora a gente inclui para as empresas CLT, a saúde ocupacional. Gente, esse diferencial não tem para nenhum lugar. As outras igrejinhas tentaram copiar a gente, mas observem bem a forma de contratação, porque o nosso não tem custo nenhum enquanto durar o saúde ativo aqui na nossa companhia, tá bom? Temos serviços premiums para os planos P520 e o diamante da linha tradicional, que são os concierges que a gente tem, que são as vacinas, as vacinas que estão inclusas dentro do calendário de vacinas. Nós temos o Welcome Baby, que é todo um suporte de vacinas do exame do pezinho e as vacinas que são feitas nos hospitais, que a gente também tem incluso. A gente tem um apoio onde o cliente fez uma operação e vai chegar em casa, não tem uma cadeira de banho, não tem uma comadre para ele poder fazer a urina, não tem uma muleta se ele operou do joelho ou do pé, não tem esses equipamentos, então a Porto empresta nesses planos premiums até o cliente terminar o tratamento, tá bom? Nós temos vários locais disponibilizando aí esses empréstimos para o seu cliente. Temos as ambulâncias também, cliente fez uma cirurgia, não tem ninguém para buscar ele lá, quebrou o carro. A Porto disponibiliza a ambulância para o seu cliente sair do hospital e ir até a casa, tá? Temos também um apoio de serviço premium, vou fazer um exame de sangue, e aí esse exame de sangue, ele tá me deixando frágil, eu não quero ir de carro. A Porto disponibiliza Uber ou 99, que busca o cliente até a casa e traz de volta também para fazer os exames nesses planos premium. Então, é todo um diferencial aí que a Porto tem, todo o cuidado que tem em cada material da Porto, tá, gente? Ao final do treinamento, eu posso disponibilizar o link, ou a Jé, se ela já tiver aí, ela coloca no nosso chat. Jé, por favor. Esse link é de todo o material da Porto atualizado online, que tem toda a rede credenciada e todos os produtos que nós comercializamos, tá bom? Jé, você tem o link aí? Pode disponibilizar no chat, por favor? Tenho sim, tô pegando para enviar. Isso, perfeito. Ó, a sintonia aqui é ótima e vai deixar vocês aí experts em Porto. Alguma dúvida dos nossos diferenciais, gente? Cíntia. Diga. Tem uma pergunta aqui no chat. Fala aí. Qual o valor de seguro de vida? Mas acho que não tem valor, né? Tem valor, sim. Tem valor? Tem. Mas nós vamos entrar mais à frente com os valores. Aí eu falo para vocês, tá bom? Aí que eu vou falar mais da proteção combinada. Beleza? Então, vamos lá. Time médico da Porto, que eu falei para vocês, ó, são mais de 47 especialidades, né? Subespecialidades, profissionais qualificados para melhor medicina, especialista
e doutores e professores. Que nem eu falei para vocês, a gente tem pessoas que cuidam do time médico do Albert Einstein e do Sírio-Libanês. Isso faz total diferença, são médicos excelentes que cuidam da gente no nosso ambulatório. Como a Porto tem 13 mil funcionários, ela tem que ter um ambulatório dentro da companhia, então eles nos ajudam. Entre ginecologista, endócrinos, endócrino, psicólogos. Então, a gente tem todo esse total apoio aí desse time médico e a gente só tem elogio do time médico da Porto. Gente, e outro diferencial, a gente consegue marcar consultas, tanto online quanto presenciais, tipo, no mesmo dia, ou amanhã, ou em 2 dias, depois vai depender da disponibilidade do horário. Aqui já explica para vocês, lá no modelo, o dia e o horário abaixo que o cliente quer passar. Então, a gente não tem demora para consultas, tá? Sem cobrança de coparticipação, certo? Exceto no Porto Bairro. Mas nós temos na linha P, na linha Pro e na linha tradicional. Gente, isso é um gancho de vendas sensacional e marca a consulta direto do aplicativo. Você viu a comodidade? Você não tem que ligar no consultório. Você pode só apenas marcar a consulta. É excelente, tá, gente? Agendamento é pelo aplicativo, o atendimento com hora marcado de forma ágil e prática. E se você for passar com o time médico da Porto pela telemedicina, a prescrição médica é 100% digital, então passei, estou com disposição. O médico, antes de encerrar a consulta, ele manda o medicamento lá, bonitinho, via WhatsApp e via SMS, e funciona perfeitamente bem, tá, gente? Esse é um outro diferencial que vocês devem ter anotado aí, porque é excelente de verdade. Em todo treinamento que eu faço, eu sempre tenho alguém que dá um feedback do nosso time médico da Porto. Então, o que eu falo para vocês é o que é real, porque é o que eu tenho, né? Um plano que eu tenho e que eu, assim, tenho muito orgulho de falar do time médico da Porto, tá? Falando de aplicativo, nosso aplicativo é o melhor aplicativo que nós temos. Alguns clientes têm dúvidas, mas eu não consigo entender aonde é a dúvida, porque ele é totalmente participativo. Nosso aplicativo, nós temos o Saúde e Odonto e eles são juntos no mesmo aplicativo. Na primeira tela já está lá os dados do cliente, vocês podem ver aqui, ó. Olá, Pedro, certo? Olá, Pedro. Os dados da carteirinha. Se tiver algum dependente, é só arrastar para o lado que vai ter outra casinha aqui. Aí arrasta para o lado e vai ter todos os dependentes. Quando eles são menores, tá? Quando eles são titulares maiores de 18, eles já têm o acesso do aplicativo. Tá? Então, agendamento de consulta online, né, com o nosso time médico, aqui na setinha, aí vai vir opção. O Pedro, ele procura cardiologista. Ele tem 3 opções: meu local, minha casa e meu trabalho. Aqui ele está num local e ele quer próximo ao local. O aplicativo busca onde ele está, vai aparecer o endereço aqui e abaixo vai aparecer a lista de todos os médicos. Aí, por exemplo, apareceu o Dr. Danilo. Ele vai lá, aqui já fala para ele que é sem coparticipação, exceto no Porto Bairro, tá, gente? Não vai aparecer essa tarjinha. E aí, quantos quilômetros de lá? Nossa, 5 km, beleza. Então, próxima agenda dele, qual que é? Hoje, aí vai aparecer aquela telinha lá que eu mostrei para vocês e o horário de hoje, e ele vai só agendar a consulta, tá, gente? Isso fica disponível aonde a gente tem atendimento Porto, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, Campinas, Litoral, Grande São Paulo. Aonde a gente não tem atendimento Porto, nós utilizamos a rede MedService, que é o nosso apoio, a nossa rede complementar, tá bom? Seu clínico na hora e seu pediatra na hora são todos os diferenciais que a gente tem. Nosso time excelente aí para atender vocês, tá bom? Esse time, ele também sem atendimento médico, sem filas, com hora marcada, no mesmo dia, com consultas pequenas de emergência, como as dores de cabeça, febre, dores abdominais, cólicas, quadro gripal ou febril, entre outras. Uma crise de diarreia, vômito, tá bom? Esses são alguns dos nossos locais, mas nós temos 12, tá? É exatamente assim. Pensando no cuidado do seu cliente, são ambientes lindos, confortáveis, com Wi-Fi, cafezinho, para que seu cliente tenha aí toda a tranquilidade do atendimento. Tanto para o seu clínico na hora, que é
acima de 14 anos, seu pediatra na hora, abaixo de 14 anos. Gente, eu tenho históricos, né, de pessoas que trocaram o pediatra pelo pediatra na hora, que agora são médicos mensais dos clientes, por conta do atendimento que o seu pediatra na hora tem oferecido para as crianças, tá bom? Esses médicos, gente, eles alugam lugares específicos no centro, na Paulista, para ter o atendimento, tá? Co-works ou no nosso ponto de atendimento, beleza? Agora eu vou falar para vocês aí, quem falou para mim que fez a pergunta do seguro de vida, aqui tá a explicação, é o nosso bolo vulcão, tá? Proteção combinada turbinada, ela tem o Odonto Bronze Integral 10, mais 190 procedimentos. Para vocês terem um comparativo, antes a gente só tinha a proteção combinada, então eram bronze 10, apenas o bronze 10, com 160 procedimentos. Agora nós temos o bronze integral DOC 10, que inclui o quê? Inclui mais 30 procedimentos extra-roll e a documentação e a colocação do aparelho gratuita, inclusa neste plano, tá, gente? Então, é uma excelente jogada de mestre para o fechamento aí do seu cliente, tá? Disponibiliza seguro de vida antes na proteção combinada, que foi o nosso pontapé inicial, R$10.000 por morte acidental ou natural e invalidez permanente por acidente. Hoje, na proteção turbinada, nós temos R$30.000, tá? E assistência funeral de R$5.000 aí para todos os planos. Só para relembrá-los, na turbinada, para planos empresariais, PME, né? Mas com o CLT, nós acrescentamos serviço ocupacional, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, quase lá no final, para falar o que é os serviços ocupacionais. Então, os serviços ocupacionais, ele não vai funcionar quando a empresa é familiar. Mas quando for por CLT, a gente disponibiliza gratuito os serviços ocupacionais. Gente, lembrem dessa carinha aqui. Toda a proteção combinada e a proteção combinada turbinada da Porto não tem custo nenhum. Enquanto a empresa estiver ativa dentro da Porto, seus clientes estão cobertos por esses benefícios. Gente, esse é o nosso bolo vulcão. Então anotem aí e guardem com muito carinho que essa proteção tem feito a diferença no fechamento de venda dos clientes, tá bom? Então, elegíveis para a proteção turbinada, plano Porto Saúde Mais Pro e o Pro. Beleza? Aqui está ativa a proteção turbinada. E para proteção combinada, ficou a linha tradicional, e a linha tradicional quando ela mescla com o Pro. Então, só fica a proteção combinada. E no Porto Bairro, não temos essa opção gratuita, mas ela tem a opção por vida por R$17,90. Isso, R$17,90 vezes 3, dá um valor de R$53,70, certo? Gente, é um mega diferencial. E assim, mesmo que o cliente pague R$17,90 por vida, ele nunca vai conseguir ter esses benefícios nesse valor. Então, vale a pena incluir. E só pode ser incluso isso também na transmissão do contrato, tá bom, gente? Então, a gente tem que avisar aí o cliente que, para ele ter a proteção combinada no Porto Bairro, ele paga R$17,90 por mês. Mas você fazendo essa continha e explicando da forma que eu estou explicando, com certeza ele vai adquirir, porque eles não vão achar em lugar nenhum todos esses benefícios contratando separado. Alguma dúvida aí, time? Por enquanto, não. Ah, que ótimo. Gostaram aí da novidade? Todos já sabiam disso? Acho que a maioria não, viu? A maioria não. Misericórdia de Deus. Então, eu espero que todos tenham anotado, que depois, no final, eu quero saber quem de vocês compraria um plano da Porto comigo, hein? Então, vamos lá. Proteção medicamentos é uma nova proteção. Já está acabando a regra de todos os produtos, tá? Nós vamos entrar em produtos. Proteção medicamentos. Gente, isso foi uma sacada de mestre que a Porto fez, pensando no cliente de vocês, com a rede de farmácia Drogazil e Droga Raia, tá? Como que funciona isso, Cíntia? Só para vocês terem uma ideia como o negócio é bom e tirem as dúvidas, tá? O produto é ideal para lidar com custos inesperáveis de tratamento ou para tratamentos que já são de uso contínuo, tá?
Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Ciprocloridrato. Ele custa, o medicamento, R$ 421,99, certo? Putz, carésimo, né? Pô, e agora? Ele tendo o plano da Porto, ele tem até 70% de desconto. Então, ele já cai para, por ser genérico também, né? Para R$ 33,19. Então, um remédio, ciprocloridrato, ele custa 421. Quando a gente compra genérico e ter e por ele ser genérico, ele é a mesma composição, só que ele sai mais barato. Então, aqui, ele cai para R$ 33,19 porque ele é um produto genérico, tá? Com a proteção medicamento e mais os descontos da farmácia da Porto, e por ele ser genérico, ele cai por R$ 4,97. Veja bem, esta proteção, ela custa R$ 39,90 por mês. O cliente tem um saldo de R$ 3 mil reais, desculpa. É que eu tô ainda com a cabeça da proteção combinada. R$ 3.000, certo? A venda, ela é compulsória, então tem que ter todos os clientes dentro da pólice. Se tiver 3 vidas, as 3 vidas têm que adquirir. R$ 39,90 por mês, mas como que funciona isso, Cindy? O cliente vai pagar apenas 15% no momento da compra, do contrato. Então, vamos fechar aí uma conta rápida. R$ 200 por mês. Ele vai pagar 30 no momento que ele estiver pegando o contrato e depois não vai pagar mais nada. Só os 15%. Porque ele já paga R$ 39,90 por mês, certo? Então, se ele tem esse uso contínuo de R$ 200 por mês, ele só vai pagar os R$ 30 no momento do fechamento da compra. Depois, ele tem a proteção combinada, a proteção medicamentos, que não vai cobrar mais nada dele, além dos R$ 39,90 por mês. Esse produto, ele tem 35 dias de carência, tá? Mas são mais de 3 mil medicamentos elegíveis. A compra é para o medicamento que ele é com receita médica e um genérico tarjado. Gente, quando eu falo genérico tarjado, não é o genérico faixa preta, tá? São os medicamentos, amoxicilina, amoxicilina. Tem uns exemplos aqui. O Cipro também, que eu falei para vocês. Então, essas regras são para novos contratos e o cliente para todos os planos. Porém, tem que ser no momento da venda a atribuição deste plano de proteção medicamentos. Se não for transmitida junto com o contrato, o cliente perde esse benefício, tá bom? Então, a atuação é a partir de 3 vidas. A empresa, como eu falei para vocês, a Drogaria Raia Drogazil, e a comercialização está inicialmente em São Paulo, porque a gente está divulgando esse produto agora, mas nós temos Droga Raia e Drogazil por todo o estado, gente, e vai se expandir, tá? Vai ficar mais claro para vocês aqui. São mais de 3 mil medicamentos. Se alguém quiser escanear esse QR Code, já vai para a lista dos medicamentos. Mas aqui nós temos os principais: amoxicilina, azitromicina, o pantoprazol, que é para o estômago, o diclofenaco, que é anti-inflamatório, o dexametasona, que é corticoide. Então, tem mais de 3 mil genéricos, tarjados e com receita. Com receita é quando você tem que ir até lá o balcão e o funcionário pegar para vocês, tá? Não entram nessa proteção medicamentos para estéticos, vitaminas, para emagrecimento, tá? Então, só para vocês saberem que são mesmo para tratamento de alguma gripe, infecção de urina, tá bom? Gente, é sensacional. Eu acho que, assim, todo mundo deveria divulgar isso para o cliente, principalmente para aquele cliente que faz a utilização de usos contínuos, tá bom? Como que funciona? Medicamento referência é o de marca, é o que você paga no mercado, que é aquele de 421. O genérico é o que a gente oferece na proteção medicamentos. Então, identificado pelo nome, pelo nome do princípio ativo e não possui nome comercial. É um genérico, tá? Identificados todos pela letra G, nas mesmas características que um remédio referência. Então, gente, é todo diferencial,
tá? Medicamento similar àquela característica de terapeuta, semelhantes de rede de referência, não precisam passar por testes de equivalência terapêutica rigorosos. O medicamento significa que ele tem a mesma eficácia e o desempenho. Então, é tudo isso que a gente traz para vocês na produção de medicamento. Então, o que são medicamentos tarjados? São que apresentam em sua embalagem as tarjas que ajudam a indicar como o medicamento deve ser usado e como deve ser vendido, certo? São mais de 3 mil farmácias em 600 municípios, mais de 12 mil farmacêuticos que ajudam aí. Então, tem farmácias, tem farmacêuticos, e aí a utilização da Droga Raia e da Drogazil, que vai se expandir, mas atualmente, como a gente começou a divulgar essa parceria, está só em São Paulo. Então, fiquem cientes desse benefício, porque a Porto começou agora em julho a colocar na Drogazil e na Droga Raia esses informativos. Então, tem plano Porto, tem a proteção medicamentos. Consulte seu consultor para maiores detalhes. Se esse plano já foi fechado sem a proteção medicamentos, não vai conseguir incluir depois. Aí você vai ficar vendido com o seu cliente. Então, sempre divulguem a proteção medicamento, pois está em todas as farmácias. Inclusive, se alguém já entrou e já viu aí esse informativo dentro da farmácia, vocês já vão saber. Nós colocamos, né, essa perfumaria em todas essas farmácias, tá bom? Tem um aplicativo sensacional que ajuda o seu cliente, que aí vocês podem ver aqui, Droga Raia, Drogazil, relatório de utilização, os medicamentos elegíveis, como funciona, o passo a passo que deve ser feito, e quando tem o aplicativo fica tudo mais fácil. Consulta até a farmácia mais próxima, tá, gente? Que isso é sensacional também. O último exemplo, aqui é uma simulação de um cloridrato, né? Que ele custa R$ 99,76. Esse cloridrato de venlafaxina, ele é um ansiolítico, né? Então, com o desconto do segurado da Porto, porque ele fechou Porto até 70% de desconto nas farmácias, ele já paga R$ 54,86, porque ele já tem essa proteção medicamentos aí do fechamento do plano. Usando a proteção medicamentos, que é mais os R$ 39,00 que a gente falou agora, o valor cai para R$ 8,23. Olha a economia aí de R$ 91,53, tá? Gente, eu tenho vídeos que falam disso, que vocês podem colocar no WhatsApp de venda de vocês, falando da proteção medicamento, e também pode ser enviado para o seu cliente quando você manda o orçamento e já orça com a proteção medicamentos. É um mega diferencial, principalmente para aquele cliente que já tem utilização ou para casos inesperados, certo? Beleza? O que é bom saber? É um produto que oferece proteção na compra dos medicamentos, né? Não se trata de uma proteção dos produtos. O produto será comercializado pela Porto, então não é um seguro, é um benefício. O cliente pode utilizar o produto em compra online? Não, é só com vendas de lojas físicas, porque você tem que apresentar a receita, tá? A adesão de beneficiário é compulsória para o contrato. Sim, a empresa pode optar de contratar ou não, mas se contratar, todos os beneficiários vão ter esse benefício. Não tem reembolso, não tem forma apartada, tem que ser no momento da venda, e o boleto, ele é incluso na fatura da empresa. Então, gente, isso facilita muito, não são 2 boletos, está dentro da contratação. Então, anotem aí para não ficarem surpresos quando o cliente for numa Drogazil ou numa Droga Raia e ver a carinha da Porto lá dentro, tá? Ofereçam, que é o mega diferencial, tá? Certo? Alguma dúvida? O pessoal tá quietinho. Já aprendi bastante, né? Tô ficando assustada. Tá ruim o treinamento? Não tá dando para entender? Ou é porque o pessoal tá entendendo tudo e são especialistas de Porto? Oi? No início, você falou que tinha que entrar pelo menos 80% da massa do plano anterior. Isso seria para as carências? Quer dizer que se entrar menos de 80% não tem o aproveitamento das carências? Não, isso seria de regra contratação.
A Porto exige que na aceitação tenha 80% da massa. Então, quando a gente fala de plano anterior, tem que vir 80% da massa para poder entrar na Porto. Carência, eu falei no outro slide. Expliquei que nós temos aquelas carências e está dentro da regra, né? Desde que sejam congêneres. Tá bom, obrigado. De nada. Então, gente, agora nós vamos esquecer e nós vamos falar de produtos específicos. Tudo que a gente falou é de todos os produtos. Regra de comercialização, diferenciais, entre aspas. Agora a gente vai falar só da linha Porto Saúde. Então, virem a página, ou façam um risquinho aí para não confundir as informações, tá? Linha Porto Saúde, gente, hoje é o produto queridinho da Porto, representa aí 35% das vendas. É um produto que pode ser de 3 a 99 vidas e empresarial acima de 100 vidas, tá? É um produto completo, tá? Comercialização, CNPJ tem que estar em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Porém, o nosso atendimento é de rede nacional, com apoio da rede complementar MedService. Então, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, o atendimento é rede Porto. Passou disso, a abrangência é com a rede complementar, a rede MedService, tá? Como que a gente consulta a rede MedService, gente? Só pelo site da rede MedService. Eu também tenho, acredito que a Gé tem aí também, os links da rede MedService e os produtos, como eles são tratados dentro da rede MedService. Gé, se você tiver aí, por favor, colocar no nosso chat. Se não tiver, no final do treinamento, eu coloco, tá bom? Que lá na rede MedService... A Cíntia vai colocar, eu não tenho da MedService, não. Tá, então me lembra aqui, para no final eu colocar, tá? Ou você compartilha, eu mando para eles também. No nosso grupo geral tem. Se você colocar em MedService lá, vai ter a informação. Mas no final do treinamento eu posso colocar aqui no grupo. Combinado. Nossa segmentação é ambulatorial, hospitalar com obstetrícia. E no produto da linha Porto Saúde nós temos com e sem coparticipação. Aí, gente, no empresarial a gente tem 20%, 30%. Porém, no PME, nós mudamos agora no dia 7 e todas as coparticipações de todos os produtos da Porto é a partir de 30%. Então, não tem mais de 10 e 20, tá, gente? Todos os produtos da linha saúde, a coparticipação é através de 30%, tá? Isso foi uma mudança recente, já está aqui no material, mas é importante vocês saberem. Porque antes a gente tinha de 10, de 20 e de 30. Agora, Porto centralizou e de 3 a 99 vidas nós temos com participação apenas de 30%. Inclusive no Porto Bairro, que era 20% e hoje passou a ser 30%, tá? 20% a gente só vai encontrar no empresarial, que é acima de 100 vidas, ok? Produto completaço e tem reembolso e vamos para os maiores detalhes deste produto excelente, tá? É um produto voltado para todos os clientes, com custo e benefício excelente e a melhor rede de contratação, tá? No PME, nós temos aí enfermaria e quarto, no P220, no P320, enfermaria e quarto. A partir do P420, é só acomodação quarto, tá? Apartamento. E a participação aí tem tricô com coparticipação de 30% e sem coparticipação, certo? Tivemos uma mudança recentemente no produto P520. Ele só pode ser comercializado assim como o diamante, tá, gente? A partir de 6 vidas. Mas isso não quer dizer que as 6 vidas têm que estar dentro do 520. Nós podemos ter 3 vidas no 320 e 3 vidas no 520, tá bom? Mas quando a gente for vender um produto com o P520, tem que ter no mínimo 6 vidas, tá bom? Lembrando que aqui, gente, a comercialização do P460, o CNPJ, só é aceito quando ele é de São Paulo, tá bom? Coparticipação para todos os... Cíntia, Oi. Acho que a Josi quer fazer uma pergunta. Pode fazer. Oi. Oi, Josi. Que você atrás, estava falando sobre a abrangência. Você consegue voltar, por favor? Só para me tirar uma dúvida. Todos os produtos da Porto, eles são a linha C, por exemplo, que é a que eu vendo, a linha tradicional,
é de abrangência nacional. Aí está aqui os estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. E aí, esses produtos, a maioria, eles contemplam a rede MedService. Sim. Essa rede MedService, se o cliente poder utilizar, é quando na região que ele está, não tem credenciado da força, é isso? Mais ou menos. Em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, nós temos atendimento Rede Porto, que vai estar disponível naquele material que a Gia colocou aí, que parece toda a rede de todos os produtos, certo? Que a gente encontra no site e que a gente encontra no aplicativo. Quando a gente fala de abrangência nacional, é com o apoio da rede complementar à rede MedService. Tirando essas cidades, nós temos atendimento nacional, porém o atendimento é através da rede complementar. Então, Bahia, certo? Outros estados que não sejam esses 3, a abrangência com atendimento pela rede MedService. Entendi. E, por exemplo, se tiver algum procedimento diferenciado, né? Não sei, um exame diferente, que não tenha atendimento pelo meu plano da Porto, o cliente ele pode buscar por essa rede da MedService? Se estiver em São Paulo, Distrito Federal e Rio de Janeiro, não. A Porto não tem nenhum exame, nenhuma cirurgia, nem nada que não estejam cobertos na rede de atendimento dessas cidades. Qualquer procedimento vai estar incluso. Então, o benefício da rede MedService seria para quando eles estiverem num lugar onde não tem a rede Porto. Isso. São Paulo, Rio. Porque ela é uma rede complemento. Exato. Entendi. Obrigada. De nada. Então, falando de coparticipação, no empresarial de 20%, 30% e no PME apenas de 30%. Então, consultas, terapias, exames simples, pronto-socorro, exames especiais e internações, a gente tem a coparticipação. Mas o importante, gente, é que a gente tem limitadores de coparticipação. Então, não pode passar do valor de cada um. Então, vamos pegar o exemplo aqui do P420 PME. Eu tenho a coparticipação em consultas e o valor de consultas é R$75. Então, como a minha coparticipação é por evento, se eu fizer 5 consultas, eu pago 5 vezes R$75, certo? Falando de PS, fui para o PS, fiquei lá às 12 horas, fiz 3 exames de sangue, 1 de urina e um eletrocardiograma. Quanto eu vou pagar? Eu vou pagar R$140, porque na Porto o que vale é o combo, tá? Não é separadamente igual nas outras igrejinhas, certo? Isentos de coparticipação, como eu falei para vocês anteriormente, time médico da Porto, seu clínico na hora, seu pediatra na hora e a telemedicina com orientador da saúde mental, ok? Aqui a gente fala um pouquinho, gente, dos laboratórios que nós temos aí disponíveis para coleta domiciliar e que não tem cobrança na taxa. Olha o mega diferencial, gente. Quando a gente fala de exames em casa, eu não falo só de análise clínicas. Ops, eu tô falando aqui do quê? Análise clínicas, mapa, Holter, eletrocardiograma, olha lá, polissonografia, ultrassonografia e vários outros procedimentos. Cada qual tem os seus diferenciais. Então, nós temos em todas as regiões, gente. Olha aqui, ó, Sunset em Ferraz de Vasconcelos. Gente, fiquei tão feliz quando entrou esse laboratório, que eu até fui fazer o exame lá, porque eu sempre ia para São Paulo, que em Ferraz não tinha. E eu adorei o atendimento. Então, nós temos no Fleury, no Alta, no Amais, no Sunset, na Hermes Pardini, no Labi, no CDB e no Lavoisier. Todos esses laboratórios, de acordo com cada categoria, gente, não tem cobrança da taxa. Gancho de venda excelente para vocês aí oferecerem, falarem para o seu cliente no momento da venda, tá? Falando um pouquinho de hospitais e laboratórios, nós temos aí, só para vocês terem uma referência, desde o P420, 221 hospitais, que já inclui o NIP. O NIPO, gente. O NIPO já entra na primeira categoria, que é o 220, gente, com atendimento aí, com mais de 272 laboratórios. Então, gente, a linha Porto Saúde é tão excelente que já na primeira categoria já tem o NIPO e já tem o Lefort,
certo? No 320 a gente tem o Santa Paula, o São Camilo e o Hospital Vitória. No 420 a gente tem o Santa Joana, o 9 de Julho e o Oswaldo Cruz. No 470, lembrando que a comercialização CNPJ tem que estar em São Paulo, nós temos o Sírio-Libanês, tá? Da Bela Vista e do Itaim, ok? E no 520, nós temos aí o Albert Einstein com toda a retaguarda e o Promatre. Lembrando também que é a partir de 6 vidas, tá bom, gente? Alguma dúvida da linha Porto Saúde? Este material que eu estou apresentando para vocês, ele também está disponível lá no link, tá? Porém, o que eu fiz? Eu fui em cada produto que eu ia falar hoje, printei a tela e montei uma apresentação. Essa apresentação é o compilado de todos os produtos para falar um pouquinho mais detalhado para vocês. Então, vocês não precisam dessa apresentação. É só em cada material, e em cada material fala de cada produto, tá bom? Agora nós vamos falar do Porto Bairro. Virem a página, dêem um risquinho aí na página, porque o Porto Bairro é todo um diferencial de um produto que vocês não imaginam o potencial que ele tem, gente. Porém, é um produto que quem não conseguia vender Porto, hoje consegue vender, e eu vou explicar para vocês. É um produto municipal, porte de 3 a 99 vidas, a segmentação é completa, ambulatorial, hospitalar com obstetrícia. O produto é 100% com coparticipação de 30%. Ele não tem reembolso. E a comercialização dele é em São Paulo, Osasco, Grande ABC, Guarulhos, Barueri e Santana de Parnaíba. Gente, tem pergunta na caixinha? Não tem, não. Não? Tô ouvindo apitar, deve ser outra coisa então aqui. Certo? Então, gente, pasmem, é um produto excelente, tá? Por quê? É um produto onde abram a mente. Eu preciso vender, eu quero vender. Porto Bairro é o produto. Cara, eu tenho um cliente hoje que eu não sei onde colocar ele. Por quê? Porque ele não tem condições de pagar mais que R$1.000 no plano. Putz, sério? Então, Porto Bairros é opção. Antes, o produto, quando ele foi lançado, ele era Porto Bairro. Peraí, deixa eu só beber água aqui rapidinho, gente. Ele era Porto Bairro. E hoje, ele passou a ser Porto Bairros. Por quê, Cíntia? Vamos lá. Nós temos 15 bairros com os 15 melhores hospitais da região. Só que antigamente a gente só podia vender para um bairro. Aí em março, a partir do dia 14 de março, a Porto abriu a possibilidade de 3 bairros, 3 hospitais. Então, gente, olha que incrível. Entre esses 3 bairros, eu posso escolher um exemplo. Eu trabalho em Alphaville, então eu escolho 9 de Julho em Alphaville. Meu marido trabalha em Santo André, então nós temos o Cristóvão da Gama em Santo André, e ainda sobra um hospital, um bairro, para que nós temos atendimento. Qual que eu sugiro? Um perto do trabalho, para o meu trabalho, outro do trabalho do meu esposo, ou o terceiro bairro, um intermediário. Entre metade do caminho, né? Que seria o quê? Santa Catarina, que fica no centro, o Lefort, Liberdade, entre o meio, né? Ou um hospital desses 15 que eu sempre quis passar e que minha mãe mora perto, por exemplo, minha mãe mora perto do Nipo Brasileiro. Então, a minha escolha vai ser o 9 de Julho, certo? O Nipo Brasileiro e o Cristóvão da Gama. Pessoal, anotem aí, gravem. Porto Bairro é excelente oportunidade para quem mora no bairro. Hoje, esses planos começam a partir de 0 a 18 anos, R$120. O Santa Catarina começa a partir de R$140 de 0 a 18 anos. Então, é um gancho de vendas. Tá, Cíntia, mas ele escolhe 3 hospitais e com qual que ele pode passar? Ele pode passar entre os 3, só que o valor dele é igual pizza. A pizza que tem o valor maior prevalece o valor, certo? Neste caso aqui, nós estamos falando do 9 de Julho em Alphaville. Tem um custo maior aí, que é a partir de R$150 de 0 a 18 anos. Então, gente,
é um produto hoje para o cliente que não tem condições de uma rede ampla, um plano maior que R$ 1.000. Aqui o Porto Bairro dá opção para o seu cliente. Qual cliente? Vamos lá. Cliente da padaria, o cliente de uma casa de bolos do bairro, o cliente de uma lotérica, cliente de uma banca de jornal, clientes que têm um MEI com abertura há mais de 6 meses ou um CNPJ aí com 90 dias em abertura. Você já consegue fazer o Porto Bairro para eles, tá? Lembrando, gente, que ele escolhendo esses 3 bairros, ele só vai poder passar presencialmente nesses 3 hospitais escolhidos. Por isso que a dica é entre um hospital próximo do meu marido, o meu, perto do trabalho, que é onde a gente passa a maior parte do tempo, e o intermediário ou um próximo da minha sogra ou da minha mãe, sempre quando eu tenho o costume de ir sempre, certo? Sofri um acidente, bati o carro, para onde eu vou? Tô lá em Alphaville, no trabalho. Vou pro 9 de julho. Mas, gente, tô no final de semana aí, onde eu fui almoçar na casa de umas amigas com a minha família e ela mora em Itaquera. Bati o carro. Posso passar no Santa Marcelina? Não, eu tenho que ir no hospital mais próximo desses, ou Unipo Brasileiro, que é o mais próximo que eu escolhi, né? Na minha historinha lá que eu escolhi, tá? Então, eu só posso passar presencial nesses hospitais, no 9 de julho, no Cristóvão da Gama e no Unipo Brasileiro. Certo? Ficou alguma dúvida? Cíntia, como que eu faço, só para entender, a contratação disso na hora? Como que funciona? Eu escolho os 3 hospitais. Direto no call, no nosso sistema. Tá. E para fazer a cotação assim? No call. Gé, você que cota para eles? Gé? Oi, somos nós que cotamos. Então, neste caso... É a master, né? Aí não, nós conseguimos também disponibilizar uma senha, tá? Ô, Gé, então eu posso passar para você um exemplo assim, eu posso te passar, então, um vendedor vem e fala assim, Eduardo, ele pode passar essa listagem para o cliente, certo? Isso. E ele escolhe os 3 hospitais. Isso. E aí eu te encaminho esses 3 hospitais para você fazer a cotação em cima deles. Isso. Perfeito. Gente, eu não sei se vocês usam painel do corretor? A gente usa o Simp. Não sei se no Simp. Eu acredito que no Simp também tenha, porque a gente usa toda a informação, a gente passa para esses provedores. Mas eu tenho certeza que no painel do corretor a gente consegue isso. Mas o mais certo é passar para a Gé e ela faz a cotação, tá? Eles passam todas as cotações, porque pode ter divergência aí. Agora ainda também tem dos valores de 0 a 18 anos, que tem que colocar específico. Então, eu sempre falo para centralizar na gente, qualquer cotação. Tá. Depois me lembra desse detalhe, que eu tenho uma opção, já depois para você, para facilitar para você, tá bom? Me lembra disso, tá? Combinado. Olha só, gente, isso, faz a cotação. A Porto, ela tem 440 quenais, que nós não temos a lista, que oferecem de 5 a 7% de desconto, por isso que sai diferente dos servidores. Então, se é uma empresa que hoje não tem um sinistro muito alto dentro da companhia, a Porto dá desconto nesses quenais, tá? Que a gente só sabe fazendo a cotação direto do cotador, tá? Então, aqui ficou claro, né? Bairros, sempre hospitais do bairro. Escolhi esses 3, eu só posso passar presencialmente nesses 3 bairros. Outra coisa que é bairro, gente, é o laboratório. Hermes Pardini e o Labi, de cada bairro. Então, cada hospital deste tem um laboratório no bairro específico. Por exemplo, aqui em Itaquera, nós temos o Hermes Pardini. Para quem não sabe, a rede Hermes Pardini, ela foi comprada pelo laboratório Fleury. Então, ela já está toda envelopada pelo Fleury. Agora, imagina você vender um produto deste super barato, com todos os diferenciais que nós temos de telemedicina, atendimento, e ainda o cliente puder utilizar o plano e o laboratório do Fleury. Gente, é um mega diferencial. Que tem outro diferencial aí. No Hermes Pardini não cobra a retirada dos exames na casa do cliente. Então, tem a coleta domiciliar inclusa no Porto Bairro, gente. Então, nos laboratórios que tem o Hermes Pardini, o cliente consegue agendar as consultas, os exames em casa e não cobra a taxa, tá, gente? Isso é um mega diferencial, tá?
Agora, um outro diferencial desse produto, gente. Prestem atenção e pasmem como o produto é bom. Time Médico da Porto, ele tem coparticipação, que são aqueles médicos espalhados em mais de 500 locais. Na verdade, são 625 locais. O cliente tem coparticipação, vai pagar aí numa consulta aí R$25, mas não está vinculado ao bairro. Vamos supor que o cliente fez... vamos usar o meu exemplo. Eu escolhi o 9 de julho, o Nipo Brasileiro, que é perto da casa da minha mãe, e o Cristóvão da Gama, que é perto do trabalho do meu marido. Cara, beleza. Tô no centro, fui lá na 25 de março, fazer umas comprinhas que eu tô de férias, e aí eu quero passar no ginecologista rapidinho. Vou entrar lá no aplicativo, tenho coparticipação, porém, quando a gente fala de Time Médico da Porto, ele pode passar em qualquer lugar desses 625 endereços. Não é um mega diferencial? Anotem aí, porque não fica vinculado no bairro. Então, endócrino, lembra? 47 especialidades diferentes? Endócrino, ginecologista, cardio, neuro, eu posso passar em consultas e não é vinculado aos 3 bairros, certo? É um mega diferencial. Nós temos também, gente, psicologia online, que está incluso aí no Porto Bairro, e o SEMA, falando de oftalmologia e otorrino, os especialistas estão no SEMA. Eles têm 4 hospitais e também estão aí na vantagem de utilização no Porto Bairro, certo? Então aqui, ó, só para vocês entenderem, eu posso escolher 3 bairros por titulares. Então uma pólice hoje, ela começa com 3 vidas. Se eu tiver 3 titulares, eu posso escolher 9 hospitais, sendo 3 hospitais de cada titular, tá? O dependente vai seguir o titular, então não tem segredo, é como os demais produtos, mas a cada pólice, um titular pode escolher 3 bairros. Certo? Olha lá. Coleta domiciliar na Hermes Pardini, vai ligar neste número, eles já sabem que é o atendimento direto da Porto e já vai agendar de segunda a sábado e aos domingos também, tá bom? Só que específicos para a Zona Norte e Zona Leste. Gente, é um mega diferencial isso. Não tem custo, então levem isso. O produto é mega barato, tem os melhores hospitais. Cristóvão da Gama, Unipo, Santa Paula, Santa Catarina, em Pompeia, na Pompeia a gente tem ai gente, fugiu o nome do hospital, São Camilo, certo? Santa Marcelina, Albert Sabin, Lefort Morumbi, Lefort Liberdade, então são os melhores hospitais nesse produto disponíveis aí para o seu cliente, tá? Lembrando que o produto é 100% com coparticipação, então 30%. Falando de telemedicina, seu clínico na hora e pediatra na hora não tem coparticipação. E anotem aí o melhor diferenciais aí. Não tem coparticipação para internação, gente. Então, custo excelente. Os melhores bairros, os melhores hospitais, tá, gente? Tem limitador de coparticipação e na internação não tem cobrança de coparticipação. Então, realmente, é um produto excelente. Excelente mesmo, gente. Consultas R$25, também é por evento, então utilizei 5 consultas e 5 vezes 25, certo? No PS consta com o mesmo tipo de atendimento, fiz 5 exames no PS, gente, R$102. Exames especiais, tais como tomografia, ressonância com contraste, R$100, e não tem coparticipação para internação. Gente, esse produto é excelente. Eu espero que vocês estejam entendendo e comprado a ideia do produto, porque quem comprou a ideia está vendendo horrores. Eu fiz um treinamento num repasse no Tatuapé. Essa corretora comprou a ideia, gente. Foi lá no Sagrada Família, fez um vídeo e falou, olha, quer ter Porto Saúde com os melhores valores e ter atendimento no Hospital Sagrada Família? Que hoje tem um atendimento pediátrico no hospital diferenciado, ao lado do hospital para adultos. E lançou para os clientes, peça sua cotação, ela está arrebentando de vender, porque o produto é mais barato, tem todos os diferenciais e com limitadores. E outra, precisei de uma consulta, tem coparticipação? Tem, é R$25 uma consulta, mas eu posso passar em qualquer lugar dentro desse time médico da Porto. Então,
é muito diferencial. Então, eu espero de verdade que vocês tenham comprado a ideia. Lembrando que para internação não tem cobrança, tá bom? Certo, gente? Alguma dúvida da linha Porto Bairro? Já estamos para o final do treinamento. Por enquanto, tranquilo, Cíntia. Acho Tranquilo? Conforme for caminhando, né? O pessoal for vendendo mais, já tá caminhando aí, tá saindo Deu bastante para bem da entender porta. como o produto é bom? Oi? Deu para entender os diferenciais do produto e para vocês verem como o produto é bom para aquele cliente que vocês não conseguiam fazer a venda e hoje a gente tem a oportunidade de venda, gente? Alguém? Só tem um me respondendo. Deu sim, Cíntia. O time que tá com 9 pessoas lá, tem áudio para responder, tipo, igual aquele programa da SBT? Quer trocar essa bicicleta por uma escova de dente? Sim! Tá dando para entender, time? Que só colocaram aqui no chat. Aqui, aê! Isso, chat, boa, que depois eu quero ver a participação. Gente, treinamento online é péssimo. Depois a gente vai marcar um presencial. Para eu ir aí conhecer vocês, para eu olhar para a carinha de vocês e vocês me responderem. Porque aqui, do outro lado, eu tenho a impressão que ninguém está prestando atenção e nem está entendendo nada. Mas já responderam, isso já me ajuda. Então é isso, gente. Vamos partir para o seguro odontológico. A Porto lançou em março também o Odonto Pro Doc. É um produto, gente, que só pode ser vendido por CNPJ. A segmentação é totalmente odontológica, tem a cobertura do rol da ANS e a documentação ortodôntica, é até 3,99 vidas, não tem coparticipação, a abrangência é só São Paulo e os diferenciais é PME por vida R$ 14,99 e o empresarial R$ 8,00 por vida. É uma nova opção de produto odontológico, tá? É só para a cidade de São Paulo. Os preços são mais acessíveis e a localização e a qualidade do atendimento são de multi-especialidades, tá tudo dentro do rol, tá? É a partir de empresas de 3 vidas. Lembrando, gente, que se a empresa optou por proteção combinada que já vem o odonto, a gente não consegue fazer no mesmo CNPJ, tá? Tem que ser em outro CNPJ, porque não pode ter 2 odontos ativos dentro da companhia. Os prestadores são esses aqui embaixo, o Aziza Dental, Durcivita e essa clínica de odontologia, né, imediato, que a gente fala, imediato. E o ISO Radiologia aí que a gente tem, são as nossas redes de apoio para esse produto. É um produto super em conta, gente. Você já pensou se pagar R$14,90 por mês em cada vida, num contrato de 3 vidas, e poder fazer a limpeza, que hoje é quase R$300, arrancar um siso, que hoje está R$350, R$400, dentro aí de um produto onde você paga só R$14,99 e consegue fazer um tratamento de 6 em 6 meses, cuidando, porque saúde, falando de saúde bucal, é também saúde. Tá bom, gente? Então, também tem nesse produto desconto em medicamentos, a instalação do aparelho ortodonto grátis na rede e o desconto da adesão dos alinhadores aí. Quem usa Invisalign tem um desconto super bom. Então, esse é para o cliente que você vendeu um saúde há muito tempo, que não está na proteção combinada, que ela começou em março do ano passado. Você vendeu em fevereiro, você consegue vender o Doc Pro 10 aí para o seu cliente. Beleza? Cíntia. Oi. Tem uma pergunta aqui da Camila Aguiar. Certo. Manutenção de aparelho não cobre? Não, manutenção a gente só vai ter aqui nos nossos planos odontológicos no Prata 10, que é este prata aqui, nesse daqui, ó. Só que este é quando a gente fala dos produtos todos de odontologia. Quando a gente fala deste Pro Doc, é só o rol da ANS, a documentação ortodôntica, que é a panorâmica, tá bom? E a colocação do aparelho tá inclusa aqui, tá? Mas a mensalidade a gente só vai ter aqui no Prata, tá? Que tá incluso. Então, esses são todos os nossos planos, tá? Odontológico. Então, se o cliente adquirir em outro CNPJ que não tenha proteção combinada e quer um clareamento a laser e quer a colocação do aparelho e não pagar a manutenção, é a partir do Prata.
O odontológico, a gente tem contratação de 12 e 24 meses, tá, gente? Mas tem diferença de preço, ok? Ele é atendimento nacional, conta com os melhores especialistas em odontológico, em odontologia, e a rede é cascata. Então, atingiu eu quero o Premium 10, que já tem clareamento, ele pega a cascata de todos os produtos. Peguei um plano prata, porque eu tenho 2 filhos adolescentes, não quero pagar manutenção. Ele está incluso a manutenção, o cliente não vai pagar a manutenção, e ele já tem o atendimento aí do clareamento convencional, que é aquele de plaquinha, pelo Bronze Clarear 10, o Bronze Integral Doc 10 e assim os anteriores, tá? Então, o nosso odontológico, para ter a cobertura da manutenção do aparelho, é através do prata, certo? Quais são os diferenciais de ter um plano seguro odontológico da Porto Odonto, né? Reembolso em todos os planos, quando a gente fala dessa linha aqui, tá, gente? Tem reembolso em todos os planos. No ProDoc, a gente não tem reembolso. Central própria de atendimento 24 horas e tem um aplicativo. Também tem desconto nos medicamentos. Especialistas em todas as áreas. Gente, você acredita que as crianças hoje, com atendimento de necessidades, um síndrome de Down, um cliente com autismo, eles têm dentistas específicos. O trabalho é lindo. Não é num consultório, a mesa fica em volta de vários brinquedos. É um tratamento excelente. Vale a pena fechar o seguro odontológico. Esse seguro odontológico, gente, a gente vende para empresas acima de 100 vidas. Também, que é todo diferencial e tem um preço aí mais em conta, certo? Aplicativo também, que é a mesma informação para o do saúde. Todos os planos com cobertura odontológica tem instalação do aparelho sem cobrança nenhuma, tá? E a radiologia, que é todo o plano de suporte de tomografia, quando você faz aquelas molduras, né, para pôr o aparelho e tudo, tá incluso no plano a partir do prata. Tá, gente? Então, é um produto excelente e é importante vocês levarem para o cliente de vocês o seguro odontológico, ou até mesmo no momento da venda. Quando vocês enxergarem que tem adolescente no contrato, vocês podem falar para ele do diferencial do odontológico para não pagar a manutenção aí, tá bom? E um pouco mais a gente vai falar agora, que é o nosso último assunto da saúde ocupacional, para vocês entenderem um pouco melhor do que a saúde ocupacional. Então, a saúde ocupacional, gente, é todo o PCMSO, exames clínicos e complementares. As empresas, dependendo do sindicato, eles exigem exames adicionais, demissionais ou de afastamento. Então, quando você entra na empresa, que a empresa é exigida pelo sindicato, o que acontece? Você tem que ir no local e fazer um exame de admissão. Lá nesse exame, o médico vai te avaliar e vai ver se você está apto a trabalhar nessa empresa ou não. Aí você tem que levar esse documento dentro da empresa para você poder trabalhar, certo? Então, a Porto está disponibilizando na proteção combinada, turbinada, saúde ocupacional com essas gestões. Então, afastamento, avaliação de PCD, gestão de absenteísmo, análise de ergonômica do trabalho. Então, são todos os pré-requisitos para uma pessoa que, de repente, precisa, né, de uma biopedância, ou de uma ginástica laboral para manter dentro, palestras. Então, a Porto fornece aí a saúde ocupacional, a segurança do trabalho. É algo que está incluso dentro da proteção combinada, turbinada, que está na linha Pro e na linha Porto Saúde. Está incluso, tá, gente? Então, tem todos esses diferenciais. Beleza? Aqui está no nosso apoio, vocês não precisam de apoio porque acabam tendo o apoio da GE, né? O apoio das assistentes e o meu apoio também. A gente acaba centralizando tudo na Jéssica, mas se a Jéssica preferir, a gente pode depois arrumar uma forma de falar de passar o meu telefone para alguém pontual dentro da Quali, para tirar as dúvidas ou resolver alguma coisa, mas o nosso procedimento
que a gente sempre faz é voltado direto à GE, ela tira as dúvidas e a gente acaba centralizando. Mas o mais importante é vocês saberem que todos esses diferenciais a Porto trata do cliente bem pontual, é algo com muito carinho para o cliente de vocês. Alguém tem alguma dúvida? Que o nosso treinamento ele já se encerrou, de regras, né? Vou parar de compartilhar aqui, para eu ver a carinha de vocês. Deu para vocês entenderem? Mandem aí coração, palminha, quem pode falar, porque é muito importante isso para mim. Eu demorei um pouco mais para ser bem detalhado, porque é o nosso primeiro treinamento, para ser mais específico, para que vocês entendam a importância da Porto hoje para o cliente de vocês, até para aquele cliente que não tem Porto ou aquele que vai fazer. São detalhes riquíssimos de informações que vai fazer todo o diferencial para vocês no momento da venda. Silvia, obrigada, que bom que vocês gostaram, porque é muito importante para mim. Eu sou bem detalhada nas informações e levo as dicas de venda para, no momento, vocês terem tudo isso anotado e falar, não, realmente, cara, faz toda a diferença, é importante a gente estar lá e estar sabendo o que está acontecendo dentro da Porto, porque vocês precisam dessa informação. E vocês estando munidos de informação, a venda é impossível não fechar. Porque nós temos hoje os melhores valores, os melhores diferenciais. Eu sei aí, o Eduardo falou para mim, que muita gente não sabia, né, da coleta domiciliar, da proteção combinada. Então, tatuem aí no corpinho de vocês, que eu já sei pela Jéssica que vocês são os melhores vendedores de Porto dentro da corretora. E eu me sinto muito orgulhosa de estar fazendo esse treinamento para vocês e levar o conhecimento da Porto, que realmente, gente, tudo isso que eu falei para vocês é testado e realmente acontece dentro da companhia. Tá bom? Eu só esqueci de falar para vocês sobre aceitação. Então, se o cliente de vocês tiver o plano anterior, a gente consegue ter uma vigência futura até 70 dias. E se o cliente não tiver um plano anterior, nós só conseguimos ter a vigência dele durante 30 dias. É muito importante vocês terem isso em mente também, tá? E todo o orçamento feito pela GE e passado aí com muito carinho para vocês, ele tem a validade de 30 dias, tá? Então, sempre quando a gente vai aumentar o preço, eu sempre falo, atualizem sua cotação, porque se a gente atualizar hoje, a gente tem mais 30 dias para manter esse valor aí para o seu cliente. E é isso. De resto, contem comigo. Muito obrigada pela atenção, pelas perguntas. E é isso. Se alguém tiver alguma coisa para falar, que eu falo demais, vocês já perceberam, eu estou aí aberta a responder as perguntas.